paz, Senhor, irmãos.
Sejam muito bem-vindos. Antes de começar o culto, nós vamos fazer uma oração. Então, você pode fechar os seus olhos. Papai do céu, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia tão especial que o Senhor nos deu, né? Que é a Páscoa. Que o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar. Senhor, também abençoe que dê tudo certo no culto de hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, a igreja pode se colocar de pé. Gente, já é tarde. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há uma salvação, eu creio em ti, creio em ti. Jesus Cristo, acredito em Deus no Pai, acredito no Filho Espírito,
Agora a igreja pode se assentar. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é bom vê-los aqui, feliz Páscoa a todos. Eu tenho certeza que hoje é uma noite muito especial para nós que cremos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos, foi uma bênção poder ouvir essas crianças louvarem ao Senhor. Bom ver o Bruno, a Aline, tanta gente querida aqui entre a gente, a Sandra e tanta gente que veio hoje aqui celebrar a Deus conosco. Natanael, Bia, Deus abençoe, bom vê-los aqui entre nós. Ainda falando sobre essa forma generosa como Deus deu a vida do seu Filho em favor de nós, eu também quero convidar vocês, vocês que podem de maneira voluntária, vocês que querem contribuir financeiramente com a igreja, vocês podem fazer isso no decorrer da sua semana, através do CNPJ da igreja, que é a nossa chave Pix, ou vocês podem fazer isso agora também, com o senhor Valmir, com o Fernando, com a Meire, e ali também com a Charmene. O que a gente acredita sobre contribuição? Acreditamos que tudo que nós temos é de Deus, e que nós devemos repartir e compartilhar com todas as pessoas que têm necessidade. Então a ideia não é acumular para si, mas a ideia é repartir, dividir, é ser a mão generosa de Deus no meio desse mundo, tá bom? Então se você deseja fazer isso, você pode fazer isso de maneira voluntária. Enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor, sentados mesmo nós vamos louvar e adorar. E no momento que você quiser trazer a sua contribuição, você que traz aqui, você pode depositar ali ao lado, tá bom? Pai, muito obrigado, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, te agradecemos, ó Pai, por essas crianças que te louvaram de uma forma tão especial e maravilhosa. Que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos sobre a nossa vida, que o Senhor continue aumentando os nossos celeiros, que o Senhor continue sendo Deus de providência para a nossa casa. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Cante conosco. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Colocar de pé para adorar ao Senhor, amém?
Meus irmãos, podem se assentar. Aleluia, hoje é a nossa celebração de Páscoa e para mim é uma data assim mega importante, não só o domingo da Páscoa, como também a sexta-feira, não só a sexta-feira da Paixão, mas também a semana que antecede esse momento especial. Para nós cristãos é uma data onde nós refletimos acerca da morte do nosso Senhor. E a gente poderia falar que na sexta da paixão, o dia que ele foi entregue, o dia que ele foi humilhado, o dia que ele foi dilacerado pelos nossos pecados e pela nossa culpa. E ali ele se entregou de maneira voluntária, ninguém prendeu a Jesus, mas ele deu a sua vida, ele se entregou em favor de pecadores, em favor de homens e mulheres falidos. E ali ele comprou para nós a esperança, ali ele comprou para nós a salvação, e ele é o nosso sacrifício substitutivo. Aquela cruz deveria ser oferecida para nós que somos pecadores, mas ele tomou o nosso lugar, ele assumiu o nosso papel na história, e ele se deu e ele se entregou para a nossa salvação e para a nossa redenção. E quando parecia que tudo estava acabado após a sexta-feira da crucificação, da paixão do Senhor, surge de uma forma gritante o sábado do silêncio, o sábado onde não se ouve a voz de Deus, o sábado onde Jesus está ali sepultado, o sábado onde a esperança dos discípulos talvez haviam se acabado, porque a pessoa que eles haviam dedicado a sua vida por 3 anos e meio, estava morto, e não apenas morto, preso numa sepultura por uma pedra muito grande, e não apenas tinha uma pedra muito grande prendendo Jesus, mas tinham guardas vigiando, porque eles tinham medo que alguém roubassem o corpo de Jesus, e falassem de maneira mentirosa de que ele havia ressuscitado de dentre os mortos. Jesus está sepultado no sábado do silêncio, tem uma pedra grande tampando aquele túmulo, e tem guardas romanos, para que qualquer pessoa que fosse violar aquele túmulo, com certeza seria preso e seria submetido aos castigos do Império Romano. E aí o sábado do silêncio, onde ninguém ouve a voz de Deus, onde o Filho de Deus está envolto em linhos, morto, entregue dentro de uma sepultura, e de repente esse dia passa, esse dia finda, e termina o sábado do silêncio, e logo no raiar do dia, do primeiro dia da semana, do domingo, eles já não encontram mais o Senhor naquela tumba. Ele vive, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Isso não é um conto de fábula, isso não é uma história que a gente reproduz para que a gente crie uma ilusão, um imaginário de que Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Nós não estamos falando de uma esperança que os discípulos tinham, nós estamos dizendo que no domingo da ressurreição, Jesus ele ressuscitou corporalmente diante dos homens, dando testemunha pública da sua ressurreição. Ele esteve com os discípulos, ele esteve com algumas mulheres, e depois mais de 500 pessoas testificaram o Cristo ressurreto. Por isso ele não está morto no dia da Páscoa, por isso ele não está preso no silêncio de um túmulo, por isso ele vive e reina, e tem sobre os seus ombros todo o poder, todo o governo e toda a majestade. Por isso o dia da Páscoa, o dia da ressurreição, é o dia que o Senhor falou sim para nós, que Deus falou para nós: olha, existe esperança,
tem como ter acesso à vida eterna, tem como romper com essa vida que vai se dilacerando e vai se acabando todos os dias, tem como romper com essa vida finita, pequena, frágil, vulnerável, e tem como viver a vida eterna ao lado de Deus por conta da obra da cruz e por conta da obra que o Senhor Jesus fez naquela cruz em favor de nós. Por isso eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15. Aqui para mim está a melhor e a maior apresentação do Evangelho, de maneira clara, explícita, aquilo que Jesus fez por nós, em todo o seu processo de paixão, de sábado do silêncio e também de dia da ressurreição. 1 Coríntios 15, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ouça com fé. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou de dentre os mortos, pois alguns afirmam que dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecem ou perecerão. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero fazer uma oração com vocês. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo dia da ressurreição, muito obrigado porque nós estamos reunidos para celebrar o Teu nome. Queremos agora, Pai, que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paulo, um apóstolo de Cristo, ele está ensinando uma igreja na cidade de Corinto. E aquela igreja havia uma mistura de gregos e de judeus. Os gregos tinham muita dificuldade de acreditar na ressurreição. Já os judeus acreditavam na ressurreição, mas que cada partícula do corpo humano seria em algum momento da história ressuscitado. E o que Paulo está dizendo para esses irmãos de forma clara, de forma objetiva, de forma explícita é: se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, a nossa fé é em vão.
Se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, não adianta se pregar, porque a esperança de uma vida nova nasce e emerge da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O tema central que deve permear e envolver a nossa vida em todos os aspectos da nossa história, no nosso cotidiano, é a ressurreição do Senhor Jesus. Não existe nenhum lugar tão seguro que lhe seja capaz de fazer com que você venha esperançar a não ser na ressurreição de Cristo. Se você apenas esperar nas coisas desta vida, se você apenas esperar que as coisas vão bem na sua vida para que você fique bem, seja a sua saúde, seja a sua família, ou sejam questões financeiras, a sua esperança está num lugar frágil e a sua esperança está num lugar que pode ruir a qualquer momento, a qualquer hora. Mas se nós estamos esperançando na Páscoa do Senhor, se nós temos a esperança colocada na ressurreição de Cristo, nem a morte, nem o pior inimigo que nós poderíamos enfrentar seria capaz de destruir a nossa vida. Portanto, creia na notícia do Evangelho, creia que Jesus veio para salvar pecadores indesculpáveis, filhos da ira de Deus. Jesus veio ao mundo resgatar aquele que estava perdido. Jesus veio ao mundo para resgatar nós que somos vulneráveis, inconstantes, pecadores, nós que andávamos desgarrados como ovelhas rumo ao inferno. Deus veio ao mundo de maneira incondicional, com amor incondicional na pessoa de Cristo. Ele morreu em favor de nós, mesmo nós dando as costas para Ele. A Bíblia fala que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você não tinha interesse por Deus e Deus já tinha interesse pela sua história. Você não queria receber Cristo e Cristo já estava de braços abertos esperando para se encontrar com a sua vida. Ele não desistiu da humanidade, Ele não desistiu de pecadores falidos, e Ele veio ao mundo para nos salvar e para se entregar para a nossa redenção. Por isso 1 Coríntios, ele vai dizer que Cristo, antes de tudo, versículo 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Jesus morreu não por homens perfeitos, Jesus morreu não por homens que têm uma moral elevada. Jesus não morreu por homens que estão procurando caminhos através de práticas de boas obras. Quando Deus olha do céu para a humanidade, Ele não vê bons e maus. Quando Deus olha do céu para a humanidade, Ele não está vendo aqueles que praticam a religião e aqueles que não praticam a religião. Deus está vendo uma humanidade toda caída. Todos nós somos pecadores e todos nós somos falidos na nossa existência, e nós precisamos desesperadamente de um Salvador, de um Deus que seja capaz de perdoar os nossos pecados. Por isso, não seja o Salvador de você mesmo por meio do seu sucesso profissional, não seja o seu Salvador de você mesmo por meio de uma boa saúde, não seja o seu Salvador por meio de uma vida com uma boa estabilidade financeira. Tudo isso pode ruir, porque nós somos pecadores e estamos debaixo da ira de Deus. Agarre-se no Evangelho, agarre-se no perdão de Deus, agarre-se no amor de Deus. Saiba que Ele te ama, Ele se importa com você, Ele se importa pela sua história, e Ele morreu para salvar pecadores, dos quais Paulo diz que Ele era um dos principais deles. Quanto mais você entender que você precisa de Deus, que você é pecador caído, mais você estará próximo do reino dos céus, mais você estará desenvolvendo a salvação que Deus deu em você. Quando eu digo desenvolver a salvação, estou falando desenvolver num processo de santificação e de transformação de vida. Quando Cristo exclamou naquela cruz, está consumado, a obra da redenção já foi feita. Pecadores falidos agora podem entrar no céu. E a gente vê isso na esperança de homens que estavam crucificados ao lado de Jesus, e um deles não estava blasfemando a Cristo, e ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o Senhor Jesus diz para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Mas de fato nós precisamos
crescer no conhecimento de Deus, precisamos crescer no nosso processo de santificação, precisamos crescer no nosso processo de renúncia do eu, de renúncia do ego, para que a gente possa encontrar caminhos de vida, caminhos onde a gente possa desfrutar plenamente de uma comunhão real e visível com Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade que é tão consumista e está sendo tão envolvida por essa ideia de consumo, que eles acham que a história da religião também é uma história de consumo. A história da religião não é uma história de consumo, é uma história de relacionamento. É uma história de homens e mulheres caídos e pecadores que se transformam em amigos de Deus por meio da obra de Cristo e que agora vivem no mundo, num processo de peregrinação como filhos do céu, dizendo: nós vamos se encontrar com Deus na eternidade. Então todas as coisas que envolvem a nossa vida passam a ser organizadas a partir da obra de Cristo em nós. Nós enxergamos o mundo através de Cristo, nós enxergamos o trabalho através de Cristo, nós enxergamos o dinheiro através de Cristo, nós enxergamos os relacionamentos através de Cristo Jesus, porque agora já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e essa é a esperança da glória. A esperança da glória não é ter uma vida de sucesso nessa terra. Se você tiver uma vida de sucesso, que legal, que o seu sucesso glorifique a Deus, que o seu sucesso engrandeça o Senhor, mas que tudo que envolve a nossa vida deve resultar na glória do Senhor que nos salvou, porque nós somos pecadores caídos e nós precisamos de um Deus que nos salva. E no versículo 4 do capítulo 15, ele vai dizer que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que ele apareceu a Cefa, ele depois apareceu aos 12, depois ele apareceu para mais 500 e depois ele apareceu para Paulo. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós temos provas incontestáveis historicamente da ressurreição. É claro que a fé não é um processo científico, a fé é crer na obra do Senhor Jesus Cristo, é crer sem nós termos visto aquele evento histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas Jesus está dizendo para as pessoas da sua época: existem provas incontestáveis da minha ressurreição. Muitas pessoas viram a ressurreição de Cristo de maneira visível e palpável. Teve até uma história que os discípulos estavam, história bíblica, tá bom? Que Jesus estava em uma sala e de repente Jesus passa pela porta com o seu corpo ressurreto e ele entra no meio do jantar dos discípulos e de repente os discípulos estão ali um pouco com medo, alguns creem na ressurreição, outros não creem na ressurreição, e de repente tem um discípulo lá chamado Tomé, e ele fala: eu não sou capaz de crer, os meus olhos estão vendo o Cristo ressuscitado, os meus olhos estão diante da ressurreição, mas eu sou um judeu tão fervoroso, eu sou alguém que creio tanto na lei, que eu não sou capaz de acreditar na ressurreição da maneira que a ressurreição está se apresentando diante dos meus olhos. E aí Jesus diz assim: não tem problema, venham perto de mim os duvidosos, toque agora, Tomé, nas minhas mãos e no meu lado, e veja que eu sou o Cristo ressuscitado. Não importa se você é um discípulo duvidoso, não importa se você ainda percebe Deus de maneira ainda obscura, o importante é que a gente caminhe ao lado dele, que a gente creia que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia. E talvez em um desses encontros que a vida nos proporciona, ele pode se apresentar para você de maneira incontestável, e ele pode dizer para você: olha, eu estou aqui diante dos teus olhos, e você vai então poder crer que ele é o Senhor e que ele é o Cristo ressuscitado. Claro que toda a experiência e toda a narrativa da história cristã não parte de experiências externas, além da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática.
Se queremos crescer no conhecimento de Deus, nós devemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se queremos ter vitalidade espiritual, nós precisamos ler a Bíblia com regularidade. Não estou dizendo que vai aparecer um fantasma na sua casa e você vai falar assim: olha, Jesus está aqui e aqui é um fantasma. Não, a maneira autêntica que Deus nos dá para que a gente o conheça é lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ler a Bíblia na companhia do próprio autor. O Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração, vai tirando a cegueira dos nossos olhos e vai permitindo que a gente veja a grandeza de Deus e a glória de Deus. Então, ler a Bíblia não é como ler um livro comum, não é como ler uma literatura produzida por um homem. Ler a Bíblia é ler um livro divinamente inspirado por Deus, apto para ensinar, apto para corrigir, apto para nos instruir na verdade de Deus. E se o seu desejo é conhecer o Cristo da ressurreição, o Cristo da ressurreição está se exibindo e se mostrando com fidelidade na palavra de Deus, através de todas as narrativas bíblicas. Então eu quero dizer hoje, encerrar esse momento de Páscoa: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé é vã. Mas se Cristo ressuscitou de dentre os mortos, que é o que nós cremos com convicção no nosso coração, a nossa fé tem sentido e a nossa fé tem significado. Se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, no versículo 17, vocês permanecem nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, você ainda está preso nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, não existe vida eterna, não existe esperança. Se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, nós somos dignos da condenação eterna que nos estava reservada. Por isso eu quero dizer para você e para mim, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a vida é breve, a vida é vulnerável, a vida é passageira, a vida é finita, mas nós que celebramos a ressurreição, existe uma morada no céu preparada para todos nós. E Deus está trabalhando em nós como a sua igreja, nos preparando, nos adornando, nos santificando, para que a gente desfrute eternamente no céu ao lado de Deus. Ainda que você não creia, mas Cristo virá para buscar vivos e mortos, para que vivos e mortos sejam reunidos na sua glória, sejam reunidos na sua nova morada, e a gente possa desfrutar eternamente ao lado de Deus, da sua beleza, da sua comunhão, da sua companhia. Hoje nós o vemos como com um espelho, ainda com pequenas percepções de quem que é Deus, de como que Ele se relaciona com a gente, mas um dia todos nós, crentes e descrentes, todos nós, pessoas que creem ou que não creem na ressurreição, estaremos diante de Cristo, vendo-o face a face, vendo a sua beleza, vendo a sua justiça, vendo o seu poder e vendo também a sua glória. E que a nossa esperança seja ouvir do nosso Senhor: vinde, benditos do meu Pai, entrem e desfrutem de tudo que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro morreu, o Cordeiro foi imolado, Ele nos trouxe a vida, e através da sua ressurreição nós podemos ter vida. Então não espere apenas nessa terra, espere também na eternidade que Deus está preparando para todos nós, e que nessa vida finita, que a gente consiga transformá-la em uma vida bela, através do fato e da evidência da ressurreição de Cristo. Nada será capaz de satisfazer o seu coração e a sua vida, a não ser um Cristo ressuscitado. A sua vida precisa de mais, e o mais de Deus para todos nós é um Cristo ressuscitado. Somente Ele vai ser capaz de dar conta de todas as demandas da sua existência, somente Ele será capaz de dar conta do vazio do seu coração, e somente Ele será capaz de dar sentido à sua vida e à sua história. Por isso Ele é o Senhor, e o Senhor ressuscitado,
que está entre nós. Que Deus nos abençoe. Vamos se colocar em pé. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante de Ti agora, Senhor. Acabamos de ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, para nós é uma fonte de vida, é uma fonte de esperança. Tua palavra, Senhor, é capaz de fazer com que a gente vença o luto, que a gente vença o desespero de uma vida familiar ou financeira bastante comprometida, atribulada. Sua ressurreição é capaz de fazer com que a gente consiga esperançar no meio de um mundo mau, no meio de um mundo de injustiças, no meio de um mundo onde a gente não consegue dominar as circunstâncias que nos rodeiam. Somente a sua ressurreição, Senhor, é capaz de fazer com que a gente possa ver beleza na vida e ver beleza em tudo que o Senhor criou para a glória e louvor do Teu nome. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque Tu és o Cristo e o Cristo ressuscitado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Venceu, sua glória o céu encheu.
Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia! O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nunca houve amor assim. Talvez você está aqui agora e você está pensando: o que eu posso fazer para ter mais de Deus? Eu gostaria que você levasse isso no seu coração: está consumado. Às vezes as pessoas falam assim para mim: Augusto, o que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus? Não, já está consumado. A atenção de Deus já foi chamada e atraída pela morte sacrificial de Cristo Jesus. Nada que nós podemos fazer nessa vida e nessa terra é capaz de impressionar um Deus que é Criador. Portanto, viva todos os dias como gratidão ao que Cristo fez em favor da sua vida, a morte e a ressurreição de forma tão maravilhosa que Ele nos ofereceu. Então a ideia é: está consumado, não há nada mais a ser feito. Agora é uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão inclui vida de oração, leitura bíblica, conhecimento de Deus, santificação e por aí vai. Essa é a maneira como a vida cristã ela é moldada. Eu quero convidar as crianças aqui e nós vamos encerrar com elas cantando também. Se vocês quiserem, pode se sentar mais um minuto. Quem vai cantar? Não, pode fazer isso não, só o tio pode
Louvado seja o Senhor, porque Ele ressuscitou, né? Olha lá, a mãezinha tá ali, ó. Vamos orar para a gente encerrar. Essas crianças são uma bênção do Senhor para as nossas vidas, né? Vem cá, Gigi. Vem cá, Katia. Não? Tá doentinha, né? Então vamos orar. Você pode fechar os seus olhos. Olha lá para a tia Tamires para tirar uma foto. Vem, Guigui. Vem, Gui. Vem cá com seu pai aqui, ó. No carrão. Vem cá. Não quer? Tá bom. Depois a tia dá uma olhadinha. Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, ó Deus, por essa celebração, pela vida dessas crianças, ó Deus, e pela vida desses irmãos que está aqui nesta noite. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, meu Pai, e o Senhor um dia há de vir nos buscar, ó Deus. Obrigada, Senhor amado, porque foi consumado naquela cruz. E hoje, Senhor amado, nós temos acesso livre ao Senhor, ó Pai. Hoje, Senhor amado, o véu se rasgou, ó Deus. E hoje nós temos acesso, Senhor amado, a Ti, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de calma, Senhor amado, uma semana de vitória, Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida aqui presente. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueçam de tomar o cafezinho lá da Marli. Dudu, fica aqui para tirar uma foto, ó.